Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Eu sou o Leonardo Santos, aqui o canal Valores e Negócios, junto com o meu estiloso. Obrigado, Você obrigado. me dá o contato do Do seu barbeiro, cabeleireiro, da né? cabeleireira, Vou passar para você. meu Pode deixar. estiloso amigo, Dr. Jonadab. E hoje recebendo mais uma vez Pastor João Batista. Obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no nosso espaço novo, né? Isso, estou muito feliz aqui com o Espaço Novo. Eu estou aqui com o engenheiro Leonardo, né, Dr. Jonadab, que a gente se chama de uma forma mais carinhosa, mas que já temos anos e anos de amizade, de relacionamento comum. E para mim é uma honra estar aqui. Eu gosto muito desse canal, gosto muito do trabalho que é feito aqui. E vocês estão de parabéns por esse trabalho. É uma honra para mim poder participar. Vamos começar? Vamos começar a brincadeira? Faz pergunta? Vamos. Facas e canivetes. Então, né? Pastor João, Pois a gente está aqui, né, o nosso estúdio é na cidade de Niterói, a igreja em São Gonçalo, a gente está na região Sim. metropolitana no Rio de Janeiro, e eu escuto muito falar aqui na região sobre unidade da igreja, sobretudo igrejas evangélicas. Então aqui a gente tem Marcha para Jesus, tem encontros de lideranças evangélicas e tal, e o pastor, né, você fala sobre unidade da igreja, mas com a igreja católica. Conceito mais amplo, né? Conceito mais Sim, amplo. Como é que sim. funciona? Por que unidade da igreja, sobretudo com os católicos? Sim, então, eu gostaria de pedir licença a vocês, que eventualmente eu vou citar alguns textos bíblicos. Sem problema. Porque Fica à vontade. Até para embasar, né? embasar o Fica que eu vou melhor. falar, né? Então, eu tenho aqui em Marcos, capítulo 3, 23 e 26, é assim, ó. Então, convocando Jesus, lhes disse, por meio de parábolas, como pode Satanás expelir Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, tal casa não poderá subsistir. Né? O que a gente prega sempre sobre unidade dentro da família. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo, está dividido e não pode subsistir, mas perece. Observe que o mal continua atuando até hoje e o reino de Satanás está posto aí. Da mesma maneira que nós propomos o reino de Deus, Satanás continua propondo e tendo sucesso. Por quê? Porque quem foi levantado por Deus para combatê-lo está dividido. Se você observar, desde da reforma protestante para cá, a igreja tem perdido espaço. Ela foi perdendo espaço nas escolas, foi perdendo espaço nos hospitais. Na cultura. Na cultura, ela está recuando, ela está andando para trás. Né? Então, a falta de unidade na igreja, a reforma, trouxe alguns benefícios, inclusive para a Igreja Católica, porque a Igreja Católica também foi abençoada com a reforma. Né? O Concílio de Trento foi uma consequência dessas bênçãos, né? Mas o fato da igreja estar dividida faz com que as pessoas invistam o seu tempo muito uma contra a outra, quando deveriam estar jogando juntas. Existe um credo apostólico que é comum tanto para a igreja católica quanto para a igreja evangélica. E existe um grupo de pastores e padres e bispos e tal, inclusive na nossa igreja, agora em setembro, se eu não me engano, no dia 18 de setembro, nós vamos ter um culto lá, com a presença de padres e pastores e bispos e tal, do Canadá, Estados Unidos, da Europa, de vários lugares onde existe essa conscientização de que nós não temos uma unidade teológica, não temos a proposta de realizar uma unidade teológica, não temos, mas temos uma unidade de propósito. Por quê, pastor? Assim, a gente... da década de 80. Léo, você é de 80 também, não? Sou. É de 80 também, é. É. E até os cristãos mais antigos... Não sei se eu bem considero isso um elogio ou fico preocupado, mas tudo bem. Antigamente eu falava que eu era de 80, eu era novinho. Agora, de 80, já tem gente de 2005, 2006 aí já na vida. A gente sempre aprendeu que a Igreja Católica, o católico iria para o inferno, que o católico não iria para o céu. Eu aprendi isso, acredito que o Léo tenha aprendido. Daqui a pouco o Léo vai falar, não, você fala por você, eu não aprendi nada disso, é com você. Eu falei, não, a gente ouvia. ouviu, existia muito né? preconceito. A gente cresceu com esse preconceito, né, de que a
até pela divisão que houve, né, na época da Reforma e tudo mais, que o católico ali, pelo fato dele ter uma adoração às imagens, aos santos em imagem e tudo mais, eles professavam algo que não era algo de Deus, né? Que era idolatria, que a idolatria não vinha de Deus, que era pecado, tal, tudo mais. A gente cresceu ouvindo isso. Né? E aí, hoje, a gente escuta o senhor vindo com uma outra tipo de pregação, e o senhor até colocou, né? Falou assim, a gente não tem unidade de profecia de fé, não. Teológica. Tem unidade de propósito e não de teológica. Como é que a igreja hoje, a igreja evangélica, primeiro, como é que ela está vendo, não a igreja que o senhor é pastor, a igreja evangélica em si, né? Ela está vendo essa unidade, se ela está entendendo dessa forma que o senhor está vendo, e como é que elas veem o senhor como sendo um cara aí que está aí capitaneando, né, esse projeto de unidade? Então, são várias perguntas, né? Não é uma pergunta só. A primeira pergunta é em relação à questão da idolatria. Né? A idolatria não é privilégio da Igreja Católica. Nós temos bastante idolatria na Igreja Evangélica também. Temos idolatria por nome de igreja, idolatria por pastores, idolatria por cantores gospel, temos idolatria de todo tipo, idolatria por dinheiro. Né? Então, tem pessoas que acreditam muito mais no poder do dinheiro do que no poder de Deus. Então, porque as pessoas associam a idolatria a ídolos, imagens. Imagens. A idolatria é qualquer coisa que assuma o lugar de Deus na sua vida. Qualquer coisa. Inclusive família. Entendeu? Isso é muito mais amplo, né? Isso é profundo. Entendeu? Se você coloca qualquer coisa acima de Deus, é idolatria. E a Igreja Católica combate a idolatria. Quando você conversa com as pessoas que são expoentes, combate tanto a idolatria quanto nós. Nós temos esse problema e eles têm esse problema também. O grupo que se propõe a fazer a unidade da igreja, porque isso não é uma unanimidade, e aí já vem na sua segunda pergunta, não é uma unanimidade nem na igreja evangélica, nem na igreja católica, eles têm também vários preconceitos em relação a nós. Na cabeça deles, da década de 80, quem vai para o inferno somos nós. Então, é óbvio que eles também têm resistências, né? E de vez em quando eu, que trafego lá, dou palestras também e tal, e também enfrento esse problema. Mas existe também um preconceito de lá para cá também, tem, né? muito forte. Entendi. Entendeu? Tem algumas situações que chegam a ser hilárias, né? O pastor Silas, ele estava numa celebração e ele então parou um irmão na frente dele e diz assim: você tem que adorar Maria, porque Maria é a mãe de Deus e tal. Ele ficou olhando para o cara assim, o padre que estava do lado dele disse: liga não, é tudo doido. Não sabe nem o que está dizendo. Então existe lá uma resistência, mas existe um grupo bem grande de padres, da mesma maneira que existem pastores reformados, presbiteriano, batista, metodista e igrejas livres como a nossa, né, que não são ligados a nenhuma denominação, que enxergam além da divisão. E existem pessoas que lucram, Jonas, com a divisão, tanto na igreja católica quanto na igreja cristã evangélica. Por quê? Porque é mais fácil falar mal da vida dos outros do que falar os benefícios de viver a vida que eu estou propondo. Então, na realidade, nós temos um inimigo em comum, que é essa ideologia woke, né, por exemplo, que eu gostaria até de falar sobre ela depois, mas nós temos esse inimigo comum e a gente precisa de embasamento e precisa combater. A gente tem uma força se levantando contra a igreja como um todo. É a primeira vez na história que a perseguição à igreja está se dando em todas as culturas. Isso é a aproximação dos últimos dias mesmo, essa perseguição dos últimos dias. Em todas as culturas você tem. Em alguns lugares, uma perseguição física mesmo, de matar, de prender. Em outros lugares você tem uma perseguição ideológica,
que é igualmente forte, como no caso está acontecendo na Europa e no Brasil também. Então, em relação à perseguição, a proposta tem que ser unidade. E, sim, dentro da igreja evangélica, provavelmente, quando você trabalha na unidade, você não pode estar buscando popularidade. Eu não estou buscando popularidade. Eu sei que muitos pastores vão dizer, não, você é idólatra, vai acender vela para Maria, vai rendar o texto. Imagino que tenha muitos questionamentos do tipo, assim, eu acho que eu posso falar, né? Claro. Você não é tão assim com a igreja, com os evangélicos, né? Bom, você anda mais com padres do que com pastores. Eu vou dizer que eu tenho mais facilidade de conversar com alguns padres do que com alguns pastores. Isso. Até por causa do propósito. Porque quando um cara deixa a família dele, ele deixa de ter namorada, ele deixa de ter esposa, ele deixa de ter filhos, e ele se engaja numa causa como esses caras, eu tenho muito mais em comum com eles, que eu também consagrei a minha vida. Eu não tenho um outro propósito na minha vida, a não ser a pregação do Evangelho. Então eu tenho mais uma área comum do que aquele que instrumentaliza a igreja para ganhar dinheiro, por exemplo. Que instrumentaliza a igreja para fazer política. E naturalmente você deve ser ou criticado, ou rejeitado, ou... Principalmente, né? Por esses dois grupos, né? Os que buscam dinheiro e que buscam política. Mas a gente tem alguma liderança dessa, vamos dizer assim, mais conhecida ou mais famosa que tem esse entendimento também da questão da unidade ou não? Eu digo desses grandes pastores, estou falando até do lado evangélico. Esses grandes pastores, né, que estão aí expostos na vitrine e tudo mais, são bastante conhecidos. Tem alguém hoje que professa alguma questão sobre essa unidade? Que eu não escuto falar, eu não vejo, não... Então, assim, mas como, né, pode ser uma coisa que eu não chegou para mim. Eu tenho dificuldade com nomes, entendeu? Para mim, todo mundo serve e tal, dizer quem é maior, quem é menor, é complicado para minha cabeça. Mas... Um tem mais fama que o outro. Então, você tem, por exemplo, o Bispo Bené Gomes. Ele está com a gente nessa parada. Ele é da antiga. Bené Gomes é da antiga. É pastor de 3 ou 4 igrejas aí, entendeu? Não é. O Bispo Abner está com a gente nisso, né, que é da Assembleia de Deus, está fechadinho com a gente. E a Assembleia de Deus... uma dificuldade de nome. Uma Assembleia de Deus é uma denominação tradicional. Tradicional. Não tem só membros da igreja, das chamadas igrejas livres. Não. Né? Pastor presbiteriano conosco, pastor Batista, pastor Elias, até bem pouco tempo era presidente do CONIC, do Conselho de Igreja aqui do Rio de Janeiro. Existe uma unidade institucional e existe uma unidade espiritual. São dois movimentos diferentes. O movimento da unidade espiritual chama-se Somos Um, que realmente nós adoramos juntos, oramos juntos e tal. E existe uma unidade institucional, que é o Conselho de Igrejas Cristãs do Estado do Rio de Janeiro. Mas é uma questão de planejamento, organização, projeto. Isso, e às vezes mandar uma nota para a imprensa, de fazer uma nota de protesto. Então, aí esse grupo. Eu faço parte da diretoria desse segundo grupo, da parte institucional. O Silas é o presidente atual, e antes era um pastor batista. E entre nós tem Silas, um pastor... não é o Silas Malafaia. Não, Silas Esteves. E antes era um pastor batista, pastor Elias. E também tem pastor Zé Roberto, que é presbiteriano. Você tem vários grupos que realmente estão empenhados. Mas eles também não são unanimidade, perdão. Sim. Eles também não são uma unanimidade dentro das suas próprias igrejas. Não dá para a gente dizer que todos os assembleianos, ou que todos os metodistas, todos os... Entendeu? Porque isso, como eu falei, né? Isso sempre foi muito forte e foi sempre pregado com uma clareza muito grande para a gente sobre essa diferença. E assim, a gente cresceu com isso. Acredito que várias pessoas que entraram, né, se converteram no meio do caminho ou já nasceram em lares evangélicos, cresceram aí no evangelho escutando isso. Então, assim, para o cara hoje ele conseguir ter uma outra visão, e como é algo que não é muito difundido, a gente não vê, por exemplo, você tem uma ideia, acho que vocês têm esse projeto de unidade, a parte institucional, criar algo, um programa, alguma coisa que dê visibilidade a essa questão, porque assim, para a maioria das pessoas evangélicas, eu acredito, primeiro, que seja desconhecido, e segundo, o cara vai achar que é pecado e que o senhor está errado. Então, nós estamos trabalhando com isso. O que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro eu acabei de falar que a gente vai ter
um encontro agora na nossa igreja que vai vir pessoas do mundo inteiro. Então existe gente no mundo inteiro pensando isso e trabalhando em cima disso. Eu não pretendo ser o expoente, nem quero ser o líder desse negócio. Mas eu estou fazendo parte porque eu acho que esse é o correto. Mas eu acho que o Papa Francisco, em relação à unidade, ele falou uma coisa. Não é que por favor, eu não simpatizo com tudo que o Papa fala, tá? Mas em relação à unidade, ele falou uma coisa bem interessante. Num sínodo que estava reunindo várias lideranças de várias igrejas, ele brincou dizendo que quando os teólogos estiverem quase chegando a uma solução, o Espírito Santo já vai ter feito a unidade da igreja há muito tempo. Ou seja, os teólogos são muito mais um entrave do que uma solução para a unidade. Mas o Espírito Santo, nós cremos que o Espírito Santo pode fazer esse milagre. Se você me perguntar se eu concordo com a teologia católica, não concordo. E continuo guardando os pontos da reforma. Eu me mantenho, assim como os outros pastores também. A própria igreja evangélica tem teologias que também a gente não... Pois é, tem. Mas por isso que eu falo da unidade de propósito, porque existem pastores evangélicos que têm um propósito muito questionável. Entendeu? É porque hoje o que eu acho que mais separa a igreja evangélica da igreja católica é a questão... teológica. Não, aí vou falar de Sim. questão prática. É a questão das imagens, da adoração às imagens, hoje, visualmente, assim, ou que o senhor está lá no meio, que o senhor olha, porque o senhor falou assim, não, mas... Tem outros observação pontos teológicos que eu de faço, discordância? Sim, a tanatologia. Okay. Tanatologia. Se você não fala, sabe? Agora eu entendi, agora sim. Agora eu entendi! Agora eu saquei! A questão de como é a questão depois da morte. Entendeu? Porque legal. a partir daí é que você tem... Por exemplo, quando o Léo morrer, ele morreu. Sim. Nós vamos nos ver diante do Senhor. Esse é o que nós entendemos. Na visão católica, você tem purgatório, você tem os santos que vão direto e que continuam operando com Deus, intercedendo pelos que estão vivos e tal, envolvidos com os assuntos aqui da Terra. Entendi. Então as pessoas pedem a esses santos e tal, porque o fato de você reconhecer um bom exemplo num santo é comum. Sim. Entendeu? Nós não temos São John Wesley, mas nós todos sabemos quem é John Mas a Wesley. gente entende que após a morte Isso. acabou ali. Após a morte nos veremos. Tem esse poder de interceder. Isso. Eu não oro para São John Wesley. Sim. Entendeu? Nem para Mas você São prega Charles sobre ele, Spurgeon. Você Eu cita falo sobre exemplos Spurgeon, dele. sigo os exemplos de Charles Spurgeon, os sermões dele e tal. Isso não significa que eu o tenha como intercessor. Então a questão da tanatologia, quer dizer, o que vem após a morte, é um fator difícil de resolver, entendeu? Em relação a... E muitas outras questões que são menores, que a gente poderia trabalhar porque, com assim, mais facilidade. Tem muitos pontos divergentes, mas também tem muitos pontos em comum. Na Muitos verdade, eu pontos. acredito que se for botar na balança aí, tem mais Vocês ponto devem- em comum do que... Exato. Você conheceu o credo apostólico? É o mesmo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em seu Filho Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, ressuscitou o terceiro dia. Tudo isso a gente concorda. Concorda com a comunhão dos santos, com a Santa Igreja Católica. Mas então a Igreja Católica, não, a palavra católico significa universal. Então eu creio na Igreja Universal. Eu creio que existe uma única igreja. As divisões... Não, Bispo Macedo. Existem divisões que foram criadas por divergências O que humanas. seria essa conversa sem o Jonas? Essas divisões foram criadas por questões humanas, então, mas o entendimento humano. Mas só existe uma igreja. Essa divergência, então, ela começa a passar quando a Igreja Católica entende... ela começa a surgir quando a Igreja Católica acho que começa a entender que o Papa, né, tinha poder, e os concílios, de dizer quem era santo e quem não era. Né? E que essas pessoas que são santas, aí sim, elas teriam esse poder, né, Sim, o problema de tá interceder, de estar lá no céu, entendeu? Não é a questão do santo em si, é a questão da intercessão, é o que vem depois da morte.
Porque nós não cremos em nenhum outro mediador Isso. entre Cristo entre o homem e Deus, a não ser Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas a Igreja Católica acredita na mediação dos santos. Sim. Eu acho Entendeu? também que a igreja evangélica Mas ela foi por um outro extremo, né? Se por um lado tem essa questão da mediação através dos santos, a igreja evangélica foi por um outro extremo, que é de não honrar ninguém. Sim. Nós temos... quase que pecado você... Léo, você frequenta a minha igreja. Em todos esses anos, quantas vezes você me viu fazer um sermão sobre Maria? Nunca. Sim. Por quê? Não, mas no meu caso é inconsciente. Tá? Mas, de uma forma geral, se você tem uma mariolatria na Igreja Católica, você tem uma mariofobia na Igreja evangélica. Você não, entendeu? Você não pode falar de Maria. Maria é um grande exemplo para ser seguido por todos nós. Sim. Não apenas pelas mulheres, pelos homens também. Entendeu? Seja feita em mim conforme a sua vontade. Quer dizer, ela consagrou a vida dela ao Senhor. Entendeu? Então, você tem exatamente isso que você falou. A gente olha para São Francisco de Assis, né? Para Francisco de Assis, com todo o exemplo dele, e a gente não pode falar dele. Perfeito. Entendeu? É pecado, né? E aí, Jonas, vem uma resposta para você. Você crê na justiça de Deus? Sim. Que ele é infinitamente justo? Sim. Então, a reforma foi no século XVI. Tá? Então, até o século XVI foi todo mundo para o inferno? Não. Então, quem trouxe o evangelho para nós? Então, se até o século XVI não foi todo mundo para o inferno, então Deus opera também através da Igreja Católica. Mas não existia já uns grupos dissidentes ali na época? Então Deus só operou pelos dissidentes. Não. Jonas, Deus é infinitamente justo, infinitamente bom. E ele usou a igreja dele até o século XVI, apesar dos católicos. Entendi. E hoje ele usa a nossa igreja apesar dos evangélicos. Eu quero até deixar claro, eu concordo com o senhor, eu acho que esse é o caminho, mas assim, é algo que é diferente, ainda Com mais certeza, pro nosso, né, com certeza. o público que está assistindo, o pessoal foi quem... nascido e criado numa igreja evangélica. Quem de repente está chegando agora, ele já consegue ver um outro cenário da igreja evangélica, né? Até o formato, tudo diferente, a forma de cultuar, as pregações, tudo diferente, tá? Hoje é um outro formato. Sim. Mas quem já é da mais antiga... Eu sou contra o worship, por exemplo. Você é contra quem? O worship, esse negócio de ficar worship, 10 minutos no mesmo acorde, isso aí, né? Eu prefiro voltar pro hino da harpa. Entendeu? Larga um dó maior e fica meia hora lá, não dá não. Parede preta, púlpito de acrílico, virou combo, né? Não, agora é o combo. Meu combo Deus. Igreja. Mas assim, deixar claro que eu concordo, eu acredito nisso, mas só para realmente deixar as pessoas entenderem essa... Como é que surgiu, né? É importante a gente saber que as pessoas que estão lá e que trabalham nisso não buscam popularidade. Eu tenho uma amizade muito grande com Dom Arani Tempesta, que é o cardeal-arcebispo do Rio de Janeiro. Esse cara é um santo homem de Deus. Ele é um santo homem de Deus. Em nenhum momento, apesar dele ser pastor da maior igreja do Rio de Janeiro, esse homem ele me respeita de igual para igual, por exemplo, conversando. Sim. Entendeu? Isso só em si mesmo já é alguma coisa transcendente, porque ele encarar um pastor de uma igreja do subúrbio de São Gonçalo e conversa comigo de igual para igual, o cara que é cardeal arcebispo do Rio de Janeiro, entendeu? Então, mas quando o senhor fala assim que eles não querem, acho que foi popularidade que o senhor falou? Popularidade, não. Mas você não acha que isso acaba dando espaço para outras pessoas pregarem outros assuntos ou outros temas, ou pregarem essa divisão, tendo mais visibilidade? Porque quando você se omite, né, com a questão da popularidade, que às vezes a gente tem um preconceito, eu não quero aparecer. Não, a popularidade pode ser consequência. Mas hoje não tem jeito. Hoje, se você quiser pregar uma mensagem que você quer que ela seja ouvida e escutada, né, você não pode ficar limitado mais ao templo. Claro. Né, a pregação no templo. Sim. Hoje, para você pregar isso, hoje você tem vários canais, e principalmente hoje as redes sociais. É o que a gente está fazendo aqui. Que dão voz isso para poder essas pessoas falarem. Então, acho que naturalmente
essa visibilidade ela pode não vir agora, mas naturalmente daqui a pouco vai ser uma consequência natural do projeto de vocês isso surgir. Sim. Seja para tomar porrada, Sim. né, que acaba dando visibilidade também, sim, ou verdade. seja com essa unidade mesmo do propósito de mostrar que a igreja hoje tem que estar unida contra um inimigo comum. Exatamente. Né? A perseguição nos une. A perseguição nos une. Mas tem um ditado, acho que é um ditado árabe, eu sou meio ruim desses negócios, mas que diz que quem... Você pode falar qualquer nome, se eu te falar, um ditado árabe do fulano Joseph Kindleberg. Joseph Kindleberg, pronto. Sou eu? Hamed. Mohamed, o que falou isso, acabou, poxa. Só falar, deu o nome, falou. Eu não sei de onde que veio esse ditado, mas me parece que as tâmaras levam 80 anos, a tamareira leva 80 anos para dar fruto. Tem aquele Então, filósofo grego, Alexandre de Moraes. Então existe um ditado de que quem planta tâmaras nunca comerá tâmaras. Né? Porque Não, você 80 planta Eu já vi 80 isso em anos para dar vários memes fruto, atribuídos então... a várias pessoas diferentes. Esse negócio. Já vi da China, já vi árabe. Eu nem sabia que tinha tâmara na China, mas tudo bem. Não, eu tô falando, mas... Mas a ideia é que provavelmente o meu nome vai se perder. O nome de outros que estão trabalhando hoje vai se perder, ninguém vai saber nem quem a gente é. Entendeu? Provavelmente. Mas talvez os meus filhos espirituais já vão alcançar alguma coisa diferente dessas coisas que você ouviu. Vamos condenar os católicos ao inferno, os católicos condenando a gente ao inferno. Então, é possível que os nossos filhos espirituais lá na frente já tenham uma visão diferente. Na nossa igreja, por exemplo, nós tivemos um culto com a presença de padres e ninguém estranhou, seminaristas, ninguém estranhou, a gente adorou a Deus juntos, adorou Jesus Cristo juntos, sem intermediários, entendeu? E eles adoram, e eles gostam, eles amam fazer isso, entendeu? Então, enquanto esse grupo de católicos não coloca essas questões em primeiro lugar, mas jogam para um lugar secundário, que eles também não podem se levantar contra, mas colocam isso em lugar secundário e vão adorar Pai, Filho e Espírito Santo, a gente está junto. Entendeu? Então, o caminho é esse. Você aí que chegou até esse ponto do vídeo, né? Você que chegou até esse momento, não deixe de curtir, não deixe de deixar colocar nos comentários, né? O que você acha sobre a unidade da igreja. E lembra que estamos falando de igrejas protestantes ou evangélicas, né, com igreja católica. Deixa nos comentários o que você acha da visão do pastor João e essa heresia, essa complicação. E de outros bispos, né, pastores, padres, que acreditam nesse movimento de unidade, não de unidade teológica, mas de unidade de propósito, como colocou aqui o pastor João. Amém. Você faria um casamento entre pessoas do mesmo sexo? Aí a gente vai voltar na questão da família. Sim, né? vamos voltar. Vamos continuar. Então,